Como se sabe, no início do século XVI, com a chegada dos portugueses à América, deu-se início à colonização do que hoje chamamos Brasil. E juntamente com o grande território, os portugueses se depararam com mais uma coisa, a grande e diversa população nativa que aqui já existia. Estima-se que em 1500 existiam cerca de 3 a 5 milhões de indígenas, divididos em aproximadamente 1000 povos diferentes. Mas o que aconteceu com eles? A partir da colonização portuguesa, o índio no Brasil passou a viver um verdadeiro processo de genocídio, devido à fundação de latifúndios para o cultivo de cana-de-açúcar, extração do pau-brasil e diversas outras atividades das quais os indígenas foram obrigados a trabalhar. Sua história de exploração e escravização só alavancou. Somado a isso, não podemos deixar de esquecer das inúmeras doenças que os europeus trouxeram até aqui, como a gripe, o sarampo, a varíola e diversas outras. E, por fim, as guerras intertribais, incentivadas pelos portugueses, as guerras com os próprios portugueses, a morte por maus tratos, infanticídio e até suicídio foram os responsáveis pelo genocídio da população nessa época. Desde o início da República, as questões indígenas ficaram à mercê da Constituição e com pouco ou quase nenhum amparo das leis vigentes na época. Para se ter uma ideia, na Constituição de 1891, as questões indígenas sequer são mencionadas, com exceção do artigo 64, que dava legitimidade para os estados fazerem o recorte que quiserem nas terras indígenas. Com o golpe de 64, o governo militar pôs fim ao SPI e em 1967 foi fundada a FUNAI, com a proposta de promover estudos de identificação, delimitação, demarcação e regulamentação das terras que eram originalmente ocupadas pela população indígena, além de implementar políticas de proteção a esses povos. E somente devido a pressões externas, o Brasil fundou em 1910 o primeiro órgão federal de defesa ao indígena, o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Apesar dos tímidos avanços obtidos, bem como pontua Lilian Schwartz, historiadora e antropóloga, as questões de invisibilidade e exploração não são coisas do século XVI e XVII, mas ainda refletem hoje. Atualmente, essa tentativa de extermínio indígena pode ser representada pelo desrespeito às demarcações de terras, os ataques às comunidades indígenas por parte dos garimpeiros e fazendeiros, além do apagamento de sua cultura. Ao contrário do que se pensava, houve um aumento de cerca de 3,5% na população indígena do país, contabilizando cerca de 250 povos diferentes e 900 mil pessoas. Devido a esse crescimento, estudos demográficos apontam que, por conta da queda na mortalidade e no aumento da vacinação dos povos indígenas e na melhoria do atendimento da saúde entre as aldeias, ou se esse é um crescimento devido à percepção de que a população teve uma perca muito considerável na história recente. Outros apontam que, devido à autodeclaração de povos indígenas na área urbana, tem aumentado também a população nos estudos. Por volta de 1500, existiam cerca de 3,5 milhões de povos indígenas no Brasil, contabilizando mais de 1000 povos diferentes. Hoje em dia, com os dados do IBGE, vemos que tem cerca de aproximadamente 800 mil pessoas indígenas, com 274 línguas diferentes e 300 povos diferentes. Segundo o gráfico, população residente segundo domicílio e condição do indígena do Brasil, entre 1991, 2000 e 2010. Esse outro gráfico mostra a distribuição da população indígena, segundo os dados do IBGE. Região Centro-Oeste, 130.494. Região Nordeste, 208.691. Região Norte, 305.873. Região Sul, 74.945. E região Sudoeste, 97.960. Puta merda, essa água, a cor da água, aqui cara. É muito lindo, aqui é muito lindo. E a gente chamou e a gente pensou, então, em sermos nós, então, o dono daqui. Fica dono? Como assim? Bomedipi, na inoayete. Bomedipi, na inoayete. Metepe mambo, ete bomu, metepe mambo.
metepe medipi mambo ete bomu one metepe mambo ete bomu metepe mambo ete bomu